Como diz o Enzo, meu filho, mãe, agora todo mundo descobriu que você é um ET, mesmo. Não dá mais pra você esconder. Porque, na verdade, eu fiz uma inseminação. Eu tirei os óvulos quando eu tinha 48 anos. Bom, tudo começou quando eu tinha... Para congelar, porque você já estava com a intenção. Tudo começou quando eu tinha 21 anos, que eu fui numa vidente, que é a Cristina Fadu. E eu não tinha nenhum dos meus filhos ainda. Estava saindo do meu primeiro casamento com o Alexandre Frota. Sim, fui casada com o Alexandre Frota. Sim, com o casamento da Candelária. Da Candelária, segunda-feira, 7 horas da noite, uma loucura. 10 mil Parou pessoas. o Rio de Janeiro. Parou, uma loucura. E aí, ela me disse, você terá 3 casamentos. E você tem 2 filhos no seu karma, que é um casal, e um terceiro filho lá na frente. E você vai escolher se você vai ter ou não esse filho. Mas esse filho vai vir se você quiser. Muito bem. Me casei com Edson, tive Enzo e Sofia, separei. Falei, ih, o terceiro filho não veio. Pensei, né? Mas tudo bem, vamos tocar o barco. Encontrei Jarbas, eu já com 43 anos quando encontrei Jarbas. Um dia, estou em casa, liga ela. Tem que tirar óvulos. Imediatamente eu falei, Cristina, eu tenho 48 anos, não sei nem se eu tenho óvulos mais. Tem sim, vai e tira. Fui, tirei. Tinha uns 6 óvulos, que eu tirei não de uma vez, tirei em 4 vezes. Muito bem. Óvulos bons. Mas para tirar os óvulos, Bacana. Você tem que fazer um tratamento. Tem que fazer o tratamento. Então aí você deu aquele gás. Mas não foi aí. Não? Não. Tudo bem. Tirei os óvulos, guardei. Chegou um momento que o Jarbas falou assim, amor, a gente vai ter esse neném ou não? Porque não tô te pressionando não, mas é que você já tem 54 anos, 55, tem uma hora que o negócio vai parar mesmo. Falei, ok. E eu pensando, nesses 10 anos, eu tava pensando o seguinte, por que eu queria ter esse filho? Se era por causa dele, porque ele não tinha filhos, ou porque, por mim mesmo, ou pela união de nós dois, o fruto desse encontro. Eu queria entender, porque ter filho, gente, já é difícil, querendo. Não querendo, é impossível. Não querendo, é melhor não ter. É melhor não ter. Então, eu avaliei bastante, sabe? E realmente eu vi que eu queria ter esse filho e esse fruto. Falei, ok, vamos embora. Vamos fazer inseminação? Vamos. Aí só foi um embrião só? Só que não formou o embrião. Essa que é a história. Entendi. Porque eu tomei todos os hormônios, são 4 semanas de hormônio, e no último momento são 5 dias de progesterona, que é quando o hormônio, é quando o embrião vai se fazer. É quando você junta o óvulo com o espermatozoide. O que aconteceu? Os embriões não se formaram. E eu tinha tido uma conversa com Deus. Eu tinha acabado uma reunião, eu estava dentro do meu escritório. Sabe quando você sente que Deus está presente? Fechei as portas e eu falei, eu quero muito esse filho, mas eu não quero desafiar o destino. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu não vou me encher de hormônio. Eu nunca tomei hormônio na vida. Eu não vou desafiar o destino. Eu queria que você me desse esse filho de primeira. Se for para o meu merecimento, para minha felicidade. Se não, eu já entendo que não é para ser. Rapaz. Foi essa a conversa. Muito bem. Quando ele me ligou e falou, os embriões não se formaram, eu só olhei pra cima e falei, ok, entendi. Tá tudo bem. Então, já que é assim, vou dar uma namoradinha com o Jarbas. Vou tocar minha vida. O que aconteceu? Esses hormônios deram um restart no meu organismo. No terceiro, eu menstruei 2 meses consecutivos. Menstruei. E você já estava... 4 dias. Estava na menopausa há 5 anos. 5 anos. Aí a minha médica falou, vem aqui que eu vou fazer um ultrassom em você. Eu estava ovulando do ovário direito 3 óvulos, do ovário esquerdo 1 óvulo e um endométrio pronto para engravidar, assim, grosso, porque na menopausa ele fica um fiapo velho, não serve para nada, né? Ficou uma coisa grossa, boa, bonita. Aí ela falou, cuidado para não engravidar. Eu falei, você tá bem louca, né? Que eu tô na menopausa. Ela falou, você tá ovulando. Eu falei, mas como é que pode ser isso? Ela falou, deve ter sido dos hormônios. Toquei minha vida. Foi naquela semana que eu engravidei. Viajei com Enzo e Sofia, pulei do barco, subi ladeira com cadeira. E o Luca lá agarradinho. E o Luca lá, amor, mas agarrado mesmo. Que porque barato. o beta que veio, depois de 2 meses que eu fiz os exames, veio um betão, tipo, gravidíssima. Não tinha como. Cara, veio essa surpresa maravilhosa. Que coisa mais linda. Que história. É uma história. Vamos mostrar as 3 maternidades de Cláudio. Enzinho, né? Enzinho.
Ele já mais tinha a lindo. cara dele, né? Bem... Ele... Olha que bonitinho, gente. Aí, Sofia já? Não. Não. Ah, agora é Sofia. Aí é Sofia. É. Essa é a Sofia. Coisa mais fofa, gente. Ai, Aí, aí já é o Já é pequeno. Luca. É. Essa bocona é ele. Fofurinha. bom, como se diz no Fantástico, você fez 3, você pode pedir a música. Qual seria a música? Mamãe! Como é que você vai fazer com a sua coluna aí depois dessa temporada? Não são 2 anos, porque Tarsila tinha um... É, Você ela, não- é. na verdade, a postura dos anos 20 já era assim, né? Todas as mulheres eram assim. E a Tarsila tinha uma cifose. Então, ela tinha o pescoço para frente e para baixo. E ela era muito tímida. Então, tudo dela era pelo chão, né? Os olhos, tudo era pelo Ó, chão. ela tá virando Tarsila. Então, ela tem essa postura que, para mim, foi muito difícil de chegar. Porque, ao contrário, eu sou assim, né? Sou Não, bailarina. Além do que, você teve que ir a partir de relatos, porque não tinha imagens e movimento Não, dela. Era o eu não que tinha dizia. vídeos, não tinha nada, só tinha vídeos dela muito mais velha. Isso. Então, Tarsilinha me deu muita informação, inclusive desse temperamento dela, que ela me disse uma coisa que eu acho que foi fundamental para a criação do personagem, que foi, ela é um vulcão em contenção. Explodido para dentro. Pra dentro. Então, mas a força dela está na contenção. Eu achei aquilo Brilhante. brilhante, entendeu? E foi da onde eu construí. Mas então, a pois é, personagem. você construiu de fora para dentro? Quer dizer, a postura, isso, e aí você foi chegando à emoção. Eu construí pelo corpo primeiro, porque o corpo, para mim, era a minha maior dificuldade, inclusive de dançar com esse corpo. Tirar o meu corpo de bailarina para colocar o corpo da Tarsila, inclusive, dançando. Então, tem uma coisa que não é só aqui em cima. Como eu fico assim, eu fico com o joelho fletido, com a bunda para dentro. Então, meu corpo muda completamente, meu andar muda completamente. Então, tudo isso foi muito importante para mim, sabe? Conseguir chegar nisso. Eu primeiro comecei com um pescoço muito estático, e o Posse me disse, isso é muito estático. Eu falei, espera que eu estou em processo. Eu estou entendendo como é que eu vou fazer essa mulher com essa postura. E aí, a melancolia... Tinha uma tristeza no fundo da alma dela, que foi vindo, sabe? O texto me levava a isso, os livros, os relatos, foram me levando nessa personalidade que tinha uma melancolia, que tinha uma dubiedade, sabe? Ela tinha força, mas ela era extremamente frágil. Ela era uma alma que nós... Ambivalência pura, né? Totalmente. A gente tem que viver 3 gerações ainda, 3 encarnações para chegar no nível do ser humano que ela era. Sabe? Ela era uma pessoa muito, muito especial. Rainha dessa festa, eu quero ser. Isso é factual, assim que ela se inspirou para Bapuru, é um autorretrato. Exato. A gente conta, na verdade, a versão da família. Que ela estava em casa procurando uma inspiração para dar o presente para Oswald de Andrade, o grande amor da vida dela. E ela procurava uma imagem, uma forma, uma cor. E ela estava de camisola, nua por baixo. E aquilo ela foi pensando e ela foi tentando achar essa inspiração. De repente ela arrancou a roupa, sentou no chão e ela se deparou com um espelho que ela tinha torto na casa dela, né? E que dava, então, essa dimensão, essa distorção da imagem, que quando ela viu os pés dela maiores e tal, ela disse, é essa a imagem. Ela chegou na imagem através do corpo dela. Por isso que a versão é que é um autorretrato dela. Sim. Só que o Oswald deu uma ideia muito melhor. É o homem que come gente. É isso aí. Ele deu o antropófago. Ela disse, é isso. A ideia dele é melhor que a minha e eu vou na ideia dele. Eram todos geniais, né? Todos. Então, E aí é o seguinte, a Bapuru, que é
sei lá, é um símbolo brasileiro tão importante quanto a bandeira do Brasil. Com É uma certeza. coisa. No entanto, os argentinos estão com ele lá, Vaporú está lá no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, foi comprado em 95 pelo Eduardo Constantini. A Dilma, quando presidente, perguntou para o Constantini quanto custaria para repatriar o Vaporú. Podíamos começar a conversar, podemos começar depois de 200 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Mas na peça própria, Tarsila fala que, olha só, o preço é uma coisa, o valor é outra, né? Ela diz, eles estão aplaudindo não estão aplaudindo a arte nem a artista, estão aplaudindo o dinheiro. Ela fez de tudo para o Vaporú ficar no MASP, né? Ela organizou tudo para isso. E ela foi traída, isso era uma dor para ela, uma dor mesmo. Ela não queria o Vaporú em qualquer outro lugar que não fosse no Brasil e em São Paulo. A peça, ela tem dois atos bem distintos. O primeiro é solar, iconoclasta, radical, aquela loucura maravilhosa dos modernistas. E o segundo é um dramalhão, né? O folhetim da segunda metade da vida dela, né? Sim. Família perde tudo, bancarrota, prisão, a traição e o abandono de hoje, a morte da filha, a morte da neta. A traição do Luiz Martins. Com a sobrinha. Com a sobrinha, puxado, né? Mas dela. tem uma função, porque um desafio para você era fazer Tarsila, artista plástica. Você vai fazer uma peça de Tarsila? E o povo, e a comunicação popular? Isso não é popular. Bom, está dando 1.200 pessoas por noite. O segundo ato tem a ver com essa pegada de humanização da Tarsila? Tem. Tem porque a gente teve a liberação da família para contar o lado B dela. Para contar justamente isso, tudo que não foi contado nos livros e nunca ninguém. Porque a Tarsila era a musa modernista acima, meio do bem e do mal, e estava sempre plena, chiquérrima, não sei o quê. E, na verdade, uma mulher que sofreu horrores, que ela teve uma vida pessoal muito difícil. Desde o primeiro casamento, arranjado com um primo. Com um primo, que batia nela, entendeu? E ela, uma feminista, desde sempre. Saiu daquilo, teve aquele pai espetacular que abraçou a causa dela, que poderia não ter abraçado. A gente está falando de 1913, 14, entendeu? É uma loucura. Não imaginava, Pedro, realmente que o público normal saísse tão tocado. E mais do que isso, saísse pesquisando sobre esses 5, sobre a história do Brasil, sobre a história cultural do Brasil, sobre as obras de Anita Malfatti, sobre o que o Mário de Andrade escreveu, os quadros da Tarsila. As pessoas ficam no intervalo, elas começam a pesquisar. É muito bonito ver isso. Tem um momento que não é toda hora que acontece, mas é um momento que você não faz, você é. Quando você é mágico. Porque eu não tenho o meu raciocínio, não tenho o meu olhar, tudo é a Tarsila. Eu só empresto o meu corpo. É raro de acontecer isso, um espetáculo em que eu apenas sou e não faço nada. Nesses 4 meses, você sentiu isso? Acho que umas 2 vezes. E foi mágico. E toda vez, antes de entrar em cena, eu tenho lá meus rituais e tal. Eu tenho até uma foto que tiraram há pouco tempo, que sou eu estendendo os braços para cima e pedindo, Tarsila, me dá a sua energia para eu contar a sua história. Né? Me ajude a contar a sua história. E eu tenho certeza que ela está trabalhando duro para isso, sabe? Esse sucesso todo e como impacta as pessoas, porque fundamentalmente era uma artista plástica, mas ela era extremamente popular. Você viu o que aconteceu no MASP, nessa exposição última que ela teve, a comoção, né? No MoMA, em todos os lugares. Ela é uma mulher internacionalmente muito forte e muito popular.